Amém. Confie no Senhor e no tempo certo Ele vai te levar ao seu destino. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós cremos nisso e nós temos buscado isso. Nós começamos a semana passada uma série, e essa série está dentro do livro Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Benny Limbischer. E esse livro, ele trouxe já muitos ensinamentos para nós, e nós ainda temos 5 unidades, nós compramos através da Livrotec uma quantidade boa de livros, e nós já vendemos a semana passada, e se você deseja ainda adquirir, você pode adquirir no final do culto, um exemplar desse livro e continuar lendo. Eu já tenho esse livro pelo menos uns 5 anos, até que agora o Senhor trouxe essa direção para que nós estivéssemos falando sobre os lugares escondidos, falando onde o Senhor tem nos plantado, falando onde o Senhor deseja nos levar. E eu gostaria de convidar você para que você abra sua Bíblia no Salmo 1. E depois no Salmo 16. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Agora, Salmo 16, o versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Florescendo no processo. Assim como nós já tivemos o início dessa série a semana passada, e ali nós ouvimos tanto falando daquilo que o Senhor faz através de uma semente, daquilo que o Senhor faz através do processo de irrigação, daquilo que o Senhor faz através da minha vida, dentro da minha vida e na sua vida, com aquilo que Ele tem depositado como semente dentro de nós. E nessa noite nós vamos falar mais um pouco sobre o processo. E é interessante falar sobre o processo, né? Essa semana nós tivemos à noite em um treinamento da Universidade da Família, através do Meet, durante 3 noites, 4 horas consecutivas. Hoje à tarde nós tivemos também ali os meninos junto com o Luciano, no curso de integridade sexual, e um grupo de meninas comigo no curso de integridade sexual. E quanto o Senhor, Ele vai, até mesmo naquelas coisas que o Senhor já tratou, naquelas coisas que o Senhor já falou, como Ele vai se movendo dentro de nós. E para terminar, estive ali junto, a Letícia começou a ministrar um curso, que é o Ser Mulher, que é uma grade nova da UDF. Quanto que o Senhor trouxe? E trouxe com relação ao quê? A todas as situações na nossa vida, nós somos como uma semente, e essa semente, ela sendo bem irrigada, essa semente, ela sendo plantada num bom solo, assim, aqueles que entendem um pouco de agricultura, aquela semente que é adubada, aquela semente que é ali investida nela, aquela semente, ela tem um potencial de se desenvolver. Mas aquela semente também, conforme ela vai se desenvolvendo, ela pode ter dentro dela algumas marcas nos seus troncos, nos seus galhos, e assim somos nós. Crescer nem sempre é confortável, mas é emocionante e recompensador. E durante um desses cursos, o Senhor trouxe à minha mente, assim como traz a sua, quantas vezes você está envolvido em alguma situação, em alguma circunstância, e o Senhor te leva lá há anos atrás. Te leva lá,
faz com que você se veja naquela condição, faz com que você se veja naquela limitação, faz com que você se veja diante daquela circunstância vivida, e você olha para aquele processo, você olha para aquela dor, para aquele trauma, e assim como aconteceu comigo essa semana, e eu me vendo ali há 20 anos atrás, eu me vendo ali há tantos anos atrás, e o Senhor mostrando aquilo que Ele fez naquele tempo e aquilo que Ele continua fazendo hoje. Crescer nem sempre é confortável. Nós estamos aqui hoje, né, com um grupo de adolescentes que chegaram há pouco, através dos teens. Eles completaram ali a caminhada deles dentro do Semear. Do Semear, eles já foram ali na EBD, já colocados ali na sala, junto com o Alisson, para continuar ali o aprendizado. E agora eles já entraram ali junto com o Luiz, a Yuli, a Amanda e o Ayrton dentro dos teens. Esses adolescentes estão passando por um momento de crescimento. Eles começaram a deixar alguns ambientes que eram muito confortáveis, ambientes que eles conheciam, pessoas que eles conheciam, as tias, as professoras, aqueles que eles tinham tantas afinidades para vir para um novo ambiente. E todo novo ambiente, toda circunstância nova nos traz grandes desafios. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que floresceu e cresceu em todas as circunstâncias. E ele deixa muito claro e registrado na carta aos Filipenses, o capítulo 4, o versículo 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidades. Quando nós lemos esse texto aqui, essa fala de Paulo, esse texto é um texto muito apropriado, porque o apóstolo Paulo era um homem que ele tinha tudo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um homem que era douto dentro da religião, dentro do judaísmo, ele era um fariseu, ele era um homem experimentado no meio dos doutores, ele soube viver aquele momento, mas a partir do momento que ele começou a caminhar com Jesus, ele pôde entender o que é uma satisfação. E eu gostaria de falar para você que a satisfação nós temos em Cristo quando você tem a sua condição favorável, você é satisfeito, né? Mas nós também estamos satisfeitos em Cristo quando a nossa condição não é favorável. Quando talvez as nossas necessidades que nós julgamos, elas não estão chegando naquele padrão. Mas aí nós começamos a nos lembrar, assim como o apóstolo Paulo fez, a estar satisfeito em toda e qualquer situação. No muito ou no pouco, nos dias de alegria ou nos dias de tristeza, nos dias de luta ou nos dias de glória. E nós podemos imaginar que quando diz tudo posso naquele que me fortalece. Saber que todas as situações e circunstâncias que nós vivemos, quando nós estamos firmados, quando as nossas raízes estão ali em terra, numa terra boa, sendo adubada, quando nós estamos ali, como diz o salmista, nos ribeiros das águas, qualquer circunstância, nós podemos entender e trazer para a nossa realidade como algo que vai nos beneficiar. Então, o dia mau de hoje, o dia adverso de hoje, nós precisamos olhar para ele com um olhar de que um dia, aquele dia, vai ser um registro para a minha vida e para a sua vida. Amém? 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 Amém, galera, porque eu vou falando até vocês responderem, tá bom? Nós precisamos ter um olhar sobre nós mesmos. Nós precisamos ter um olhar sobre aquilo que nós vivemos. E distrações, elas acontecem no meio do caminho. As distrações vão vir para você tirar o olhar do alto. Para você tirar o olhar de você mesmo, que você está crescendo. Está doendo, mas você está crescendo. A pressão está vindo, mas você está se desenvolvendo. E dentro dessas distrações, nós podemos imaginar que situações nos tentarão a nos fazer querer estar no processo de outra pessoa. Quantas vezes você olha a casa do seu amigo?
Quantas vezes você olha a família do seu amigo, da sua amiga, os pais que ele tem, o trabalho que o outro tem, a condição financeira que tem. Então nós somos tentados a olhar para o outro, a tirar o nosso olhar do alto, do alvo, a tirar o nosso olhar daquilo que o Senhor tem feito para nós e olharmos para o outro. Nós também somos tentados a resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das circunstâncias. Hoje, todo o problema que eu e você estamos passando, todo esse problema é exatamente para que amanhã nós vejamos o Senhor agindo. Amanhã nós vamos olhar para trás e falar: meu Deus, eu passei por tudo aquilo lá, mas o Senhor estava comigo lá. O Senhor andou nesse processo comigo. O Senhor me trouxe o livramento até o dia de hoje. Uma terceira tentação é querer acelerar os processos. Olha, eu vou compartilhar algo que eu fiz ontem, né? Tem a equipe de costura que nós costuramos mais de 2 anos. Vamos ouvir nessa história. E essas irmãs, elas nunca tinham ido lá em casa, a equipe da costura. E a semana passada nós fomos fazer uma visita juntas, e aí no meio da visita me deu um tilt assim na cabeça. Eu falei: olha, sexta-feira que vem vocês vão lá em casa à tarde. Vou fazer um café para vocês. Elas gritaram tudo, né, achando que eu estava surtada, porque eu não faço essas coisas. E aí ontem fiquei igual louca para receber essas irmãs lá em casa. Igual doida. Olha, era faxineira, daqui a pouco eu entrava na roupa, ia para o mercado e voltava para casa, aquele zum à tarde. Nesse processo todo que eu estava cuidando na hora, né, porque ninguém vai na minha casa é quase uma casa abandonada. Eu bati um bolo lá, fiz um bolo de arroz e coloquei aquele bolo, gente, é nossa mesmo. Coloquei aquele bolo passar, enquanto aquele bolo assava, eu fui lá tomar banho, entendeu? Lembrando do bolo, louvor alto, o pau torando lá. E o bolo lá, assando. E eu coloquei esse bolo no fogo baixo. Quando eu já tinha terminado de tomar banho, fui lá, olhei para aquele bolo, achei ele muito branco. O que eu fiz? Aumentei o forno, sentei ali, comecei... aí peguei o meu material do Integridade Sexual, fui lendo lá. Eu acho que eu me interessei muito pelo material, daqui a pouco eu pulei, fui lá ver o bolo. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Deus, não deixe esse bolo ter queimado. Não deixe esse bolo ter queimado, não deixe esse bolo... O bolo não queimou, mas sabe o que aconteceu? O bolo, ele criou uma camadinha ao redor dele. Ele não queimou, gente. Mas ele criou uma camadinha ao redor dele. Então, tipo assim, no meio... eu estou vendo os irmãos balançando a cabeça. Vocês têm que dar um glória, porque foi um dia de milagre. Eu cortei o bolo assim... É mesmo, vocês sabem. Aí o que acontece? Antes dela chegar, eu cortei esse bolo, porque eu não podia passar vergonha com as visitas. Cortei o bolo, peguei um pedacinho do bolo para experimentar. Falei: queimado não está. Não está como tinha que ficar, mas ele está, dá para comer. E aí chegaram as visitas, tal, coloquei o café, coloquei o bolo. Ainda bem que elas são super bondosas, chegou cada uma com a travessa na mão, que o meu humilde bolo ficou perdido lá. Mas o que eu quero falar para vocês? Quando eu olhei aquele bolo naquela condição, eu vi que eu quis acelerar o processo. Eu já tinha colocado no baixo, eu tinha que deixar aquele bolo terminar de assar no baixo. Ainda que elas chegassem, né, e o bolo ainda estivesse assando, mas eu voltei para o médio esse bolo, então acelerar os processos. Então o bolo poderia ter ficado bem fofinho, um bolo assim assado no tempo certo. Quando a gente acelera o forno, o bolo dá cria uma crosta, e elas são tão amorosas assim, que eu acho que elas ficaram, né, receosas de falar alguma coisa para mim. Nossa, Suzana, tá gostoso esse bolo, tá com a casquinha, né? Eu falei: tá com a casquinha mesmo, só colocar no micro-ondas que essa casquinha dá um jeito, né, de dar uma amolecida. Mas, e aí a quarta tentação que nós passamos é sobre queimar etapas. Queimar etapas, e nós estamos aqui, e que curso maravilhoso, o curso do Integridade Sexual. Nós já temos uma lista de espera para os próximos cursos, mas por que é um curso tão bom? Porque lá fala sobre um adolescente que tem a tentação de queimar etapas.
A tentação de se relacionar antes da hora, essa gurizada nova e bonita, vocês estão tudo embaixo do joelho, porque a gente não quer que vocês namorem rápido, a gente não quer que vocês entrem em relacionamentos por conta de um vazio da alma, que depois vai gerar um problema gigantesco para vocês. São as questões de acelerar os processos, acelerar aquilo que Deus ainda não te deu permissão, queimar as etapas em fazer. Nós precisamos ter a convicção que diante das nossas raízes sendo aprofundadas, diante de nós vencendo a cada dia as tentações, de fazer o certo no tempo certo, de buscar a vontade de Deus, nós estaremos com isso, construindo um muro de proteção ao nosso derredor. Nós precisamos ter essa convicção da proteção que o Senhor traz sobre todos nós. A primeira chave para o sucesso é nós focarmos no muro que está à nossa frente. E aí o autor ele é interessante quando ele traz a citação do texto de Neemias. Que ele traz a citação do texto de Neemias, quando Neemias ali, ele é movido por aquela condição, pelo povo judeu, pelo sofrimento que aquele povo estava passando. E ali no capítulo 3 ele fala... Os sacerdotes fizeram os reparos para cada um em frente à sua própria casa. E aí eu quero falar para você que diante das nossas casas, diante da casa do meu olhar e do seu olhar, existem os muros que estão precisando ser reparados. E essa responsabilidade desses muros é minha e é sua. É minha e é sua. Nós estamos aqui dentro de uma igreja, nós temos líderes de excelência, nós temos pessoas que trabalham, que investem, mas quantas horas o seu filho fica aqui dentro da igreja? Quantas horas você fica aqui dentro da igreja? Lá dentro da sua casa você tem que procurar o muro de proteção. Lá dentro das casas, os pais, os tios, os avós, os responsáveis precisam fechar esses muros, as brechas nesses muros. E nós precisamos ter essa compreensão. Às vezes não vemos o que Deus faz bem à nossa frente, porque estamos olhando e desejando o pedaço do muro do outro. O que Deus está fazendo na nossa frente. E isso nós precisamos exercitar, trazendo a nossa memória. Deus, o que o Senhor está abençoando a minha casa nesse tempo, os meus filhos nesse tempo, a minha vida profissional, a minha vida ministerial, porque sempre vão existir outras pessoas que vão ter mais dinheiro que você, que vão ter os filhos em outras condições, as esposas em outras condições, que vão poder dar condições que você não pode, mas diante daquilo que você tem, diante daquilo que você pode, que os seus pais, quantos filhos estão aqui? E vocês estão aqui numa grande maioria, porque existe um exercício dos pais, um exercício de trazer, alguns trouxeram filhos 3:30 da tarde, de 3:30 da tarde ficaram na integridade sexual, foram para o piquenique dos teens, e agora estão aqui e ainda tem a janta. Quantos pais se exercitam? Mas quantos filhos também precisam ver na sua frente aquilo que o Senhor tem dado como recurso? Não conseguimos ver que Deus está usando as coisas à nossa frente para desenvolver em nós o sistema de raízes que tanto precisamos. E aí eu quero falar para você que hoje aquele professor duro que você tem dentro da escola, aquele professor que chama a sua atenção, aquele professor que às vezes ele parece que está pegando no seu pé, não tem, Arthur, que parece que pega no pé? Mas é esse daí que está te fazendo fincar as raízes mais para baixo. Porque na vida, a gente começa com os professores difíceis, duros, que exigem. Mas daqui a pouco, você vai ter o seu colega de classe. Daqui a pouco, você vai estar competindo dentro de um vestibular, com pessoas também que estarão ali, jogando com você. Daqui a pouco, você está dentro da universidade, no mercado de trabalho, com pessoas duras. E a luta, as circunstâncias que você passa hoje, faz com que as suas raízes se aprofundem muito mais. Faz com que as suas raízes estejam mais e mais profundas. E nós podemos ter a compreensão que jamais nós obteremos sucesso no processo se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou, pois esse é o único lugar em que Ele trabalhará em nós. Quantas vezes eu já chorei, você já chorou,
Deus me tira desse local de trabalho. Deus muda a minha circunstância. Deus, eu não quero mais ficar aqui. Me muda de cidade. Me promove. Alguns oram até a promoção do céu, né? Querem subir, né? Deus, o sofrimento está demais, me promove, me leva. Entendeu? Que daí já cessa tudo. Mas essa promoção, gente, se a gente for pensar que o melhor lugar para você estar e para que eu esteja é no centro da vontade de Deus, é no lugar onde o Senhor plantou. Mas aí sabe o que a gente quer fazer? A gente, entendeu? Está ali, ó, as raízes já estão profundas, você já tem ali um tronco grosso, você já tem ali os seus galhos, você está ali com as suas folhas, e aí você está ali, você está estabelecido naquele lugar. Mas você quer porque você quer ser arrancado. Você quer porque você quer que alguém te tire dali. Mas nós precisamos ter essa compreensão. O lugar do sucesso é onde Deus nos planta. O lugar do sucesso é onde o Senhor tem nos estabelecido. Não existe outro lugar, porque Deus, Ele pode nos tirar de um lugar e mandar para outro. Deus pode te promover no seu local de trabalho. Deus pode tirar o seu patrão, colocar ele para outro lugar, e trazer outro patrão. Pode fazer tantas situações, mas é essa circunstância de hoje. E cada um de nós pensa numa circunstância. Pensa, eu não gostaria de estar aqui mais. Eu gostaria de estar em outro lugar. Eu gostaria de conseguir galgar novos espaços. Eu gostaria de mudar desse estado. Eu gostaria de mudar desse país. Quantos não pensaram em tudo isso nos últimos tempos? E nós precisamos ter a convicção que é preciso fé e comprometimento para crer no que Deus... Para crer no Deus que nos dá tanto o sonho quanto a tarefa e dizer: não entendo como irei daqui para lá, mas levar-me até lá é a tua função, Senhor, e trabalhar no muro à minha frente é a minha. Fidelidade na reconstrução desse muro não é abrir mão dos sonhos, é confiá-los a Deus. Ai, como é complicado, porque é tão bonito quando a gente lê a Bíblia e a gente fala que a gente confia em Deus. Senhor, eu confio no Senhor plenamente, né? A gente vem aos cultos, a gente aprende tudo. Eu confio. Mas é só no dia da provação que realmente nós vamos ser levados a ter essa compreensão se nós confiamos realmente em Deus ou não. É no dia onde as circunstâncias ao nosso redor parecem ter fugido do nosso controle. E aí eu quero te lembrar que nós não temos controle de nada. Uma árvore que ela tem as suas raízes profundas, que ela tem o seu tronco forte, ela não consegue sair de onde ela está plantada. Ela não consegue, e ela está ali por um propósito. E o propósito é exatamente o dar frutos e dar muitos e muitos frutos. Nós não fomos chamados para ser apaixonados por sonhos. Todos nós aqui temos sonhos. Sonhos de estudar numa universidade tal, sonhos de morarmos numa cidade tal, sonhos de alcançarmos um objetivo, mas o mais interessante, que nós não fomos chamados para sermos apaixonados por sonhos, mas sim, nós fomos chamados para sermos apaixonados por Jesus, e nós temos Ele num lugar tão alto, tão alto, tão alto, que o nosso desejo é que a vontade dEle seja feita. O nosso desejo é com que o nosso sonho se torne pequeno, diante do tamanho que o nosso Deus é. É exatamente assim que nós podemos olhar o quanto que realmente, quanto que nós estamos plantados. Não é plantados dentro de uma igreja, é plantados dentro do seu relacionamento. Qual é o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você como uma árvore. Até os meninos estavam zoando, né, que eu vim vestida de árvore, mas é intencional. Você é uma árvore. E aí você como uma árvore, você está plantado em algum lugar.
você não é uma árvore suicida, que você quer se matar. Você é uma árvore que você quer dar frutos. Você é uma árvore que você quer produzir. Você é uma árvore que você quer o quê? Fazer com que o propósito de Deus na sua vida seja visto, seja notado. Nós estamos aqui com tantos filhos aqui. O propósito dos pais é que os filhos o quê? Eles cresçam. O propósito dos pais é que os filhos se desenvolvam, que os filhos sejam crentes raiz, que eles tenham uma vida de disciplina, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios de dons, que eles sejam meninos e meninas que vão permanecer nos caminhos do Senhor, que vão fazer com que a vontade do Senhor seja feita. E é impressionante como o número de cristãos que se desqualificam e estancam o crescimento por não fazerem o que Deus está colocando diante deles. Faça o que está diante de você e faça bem. Deus tem algo para você fazer. E aquilo que é para você fazer, você tem que fazer muito bem. Você não tem que se importar com o que o outro está fazendo. O seu papel, você precisa fazer da melhor maneira possível. E como você tem cumprido o seu papel? Como você tem cumprido o seu papel? Como você tem se comportado em todo esse universo dentro do cristianismo? Será que você só está na igreja porque o seu pai e a sua mãe é da igreja? Será que você só está na igreja porque você é forçado a ir na igreja? São respostas que nós precisamos ter. São respostas que nós precisamos ter, que você precisa ter. E eu gostaria de falar para você, que talvez você se pergunte isso e você ainda não sabe. Não sabe por que você está aqui. Você não sabe por que amanhã cedo você vai vir para a EBD. Você não sabe por que você vai ter que participar dos cultos. Você é tão inteligente, tão capaz. Você tem que começar a perguntar para o Espírito Santo: Deus, por que eu tenho feito tudo isso? Que a sua principal motivação seja também um pai, uma mãe que te incentiva, que te leva, que te proporciona situações, mas que você tenha esse discernimento dentro de si para aquilo que Deus tem na sua vida. Nós precisamos ter a compreensão que diante desse crescimento que o Senhor tem para todos nós não podemos nos apressar. Para ter sucesso no processo, você não pode apressá-lo. Essa é uma lição dura de aprender. Pode ser muito tentador acelerar o tempo de Deus em construir suas raízes. Você precisa entender que sair da sincronia com o tempo de Deus o põe em perigo. Cada tarefa designa traz algo essencial para a sua fundação. Se você não tiver todos os pilares em sua fundação, quando Deus adicionar o peso do seu chamado, não haverá base para sustentá-lo. Hoje, você é alguém que o Senhor tem te desafiado. O Senhor quer que você tenha uma vida de sucesso. O Senhor quer que você suporte a pressão do chamado, a pressão da responsabilidade, a pressão de ter responsabilidades que você precisa a todo tempo responder de maneira clara e de maneira obediente aos seus pais. Responder de maneira clara e obediente aos seus professores, aos seus líderes, a pessoas que você ali está envolvido em tempo integral. A maioria de vocês tem tantas atividades, tem escola em tempo integral, tem aula de música, tem atividade extra, tem reforço, tem aula de inglês. São pressões que vocês enfrentam, mas todas essas pressões, elas fazem parte daquilo que Deus tem para vocês amanhã, e todas as oportunidades que vocês
aproveitarem hoje. Nada daquilo que é proposto para vocês hoje, nada daquilo que o Senhor tem colocado diante de vocês como um desafio, é apenas para vocês se cansarem, para vocês terem uma vida enfadada, uma vida cheia de atividade, uma vida ali no automático, mas é exatamente porque o Senhor deseja levá-los mais distante, porque o Senhor deseja que vocês desenvolvam suas raízes, porque o Senhor deseja que vocês cheguem a lugares altos, assim como nós vimos ali no final do vídeo, aquele bosque com árvores altas, bosques verdejantes, bosques ali que tinham uma representação de anos e anos de atividade, anos e anos de investimento, anos e anos de propósitos estabelecidos em Deus. E diante disso, nós precisamos ter essa compreensão, que o nosso Deus, Ele tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo de te levantar, Deus tem o tempo certo de te chamar pelo nome, Deus tem o tempo certo de falar para você com relação à sua profissão, com relação à pessoa que um dia você vai se casar. Você que tem 14, 15 anos, você não precisa estar preocupado com o seu casamento. Esse não é um tempo de uma preocupação como essa, esse é um tempo de você aproveitar os relacionamentos saudáveis que estão diante de você, aproveitar as suas amizades, aproveitar para você estudar, para você se preparar, para que quando as portas se abrirem, você estar pronto para entrar pelas portas, pronto para viver aquilo tudo que o Senhor tem para você, amém? Deus não se sente pressionado a apressar seus planos para o nosso crescimento. Ele é calmo, firme e controlado, mesmo quando queremos que as coisas andem mais rápido. Nossa frustração não o fará ir mais rápido, pois Ele sabe que não teríamos o resultado desejado. Que frase maravilhosa! Deus, Ele não vai acelerar, Ele não vai apressar, porque senão Ele sabe que o resultado na minha vida e na sua vida não é aquilo que Ele já tem estabelecido, não é aquilo que Ele já tem como certo, que produzirá bons frutos. Nós precisamos confiar em Deus e que Ele nos levará, assim como foi projetado ali, que o Senhor nos levará ao nosso destino, no tempo estabelecido por Ele. Confie que Deus o levará ao seu destino em seu tempo. Deus o levará onde Ele quer que você chegue, quando Ele quiser que você esteja lá. Que interessante isso. Deus pode levar qualquer um de vocês para os Estados Unidos. É isso mesmo. Quem crê, recebe. Quem tem sonho, recebe. Amém? Deus pode levar você para a Inglaterra. Deus pode levar você para a Índia. Deus pode te levar para qualquer lugar. Porque Ele é Deus. Nada e ninguém controla os desígnios dEle. Mas hoje, Ele tem para você a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a nossa convicção é que Ele pode nos tirar daqui e nos levar para qualquer lugar, porque Ele não tem fronteiras. Ele não é um Deus que é enrijecido. Se você ainda não chegou lá, é porque Ele ainda não o quer lá. Na cultura independente que vivemos, de erga-se com suas próprias forças e faça acontecer, a ideia de deixar Deus guiar pode parecer desorientadora, mas ninguém pode fazer uma promessa de Deus acontecer. Aquele que promete é o mesmo que cumpre. Nenhum de nós consegue fazer com que nenhum de nós, consegue fazer com que as promessas de Deus se cumpram, porque Ele vai fazer no tempo certo. Ele vai fazer no tempo estabelecido dEle. Ele tem o dia e a hora estabelecida para que tudo aconteça. Nós não podemos pular as fases. Nós precisamos entregar constantemente os nossos planos ao Senhor e deixar que Deus determine a ordem do processo, o passo a passo. O passo a passo. O povo no Egito circulou o quê? 40 anos. E eles circularam em 11 quilômetros. Eles estavam no passo a passo de Deus. Eles ficaram girando lá,
até o momento que o Senhor veio com a fala, e a fala exata, para que o povo fosse libertado do Egito. Nós sempre teremos oportunidades para pular e rearranjar as fases que vemos diante de nós. Nós podemos lembrar, assim como foi dito a semana passada, sobre Davi, para a gente já encerrar, quando Davi, ele foi até aquela caverna. Ele estava ali naquela caverna, e ali entra o rei Saul. Deus já havia dito para Davi que aquele trono seria dele. Deus já havia dito para Davi que Israel seria ali governado por ele. Deus já havia dito para ele que o trono que era de Saul seria dele, porque Deus havia tirado a mão sobre Saul. E naquele momento, dentro daquela caverna, que Davi está lá, o rei Saul entra dentro daquela caverna. E Davi teria a oportunidade de matar Saul. Davi teria a oportunidade de acabar ali com aquele problema estabelecido sobre ele. Mas o que ele faz? Ele simplesmente respeita a figura do rei, respeita ali a condição dele, e o permite ir embora. Mas é porque Davi, ele sabia que aquele processo que ele estava vivendo, até ele chegar no trono, ainda precisava ser cumprido em Deus. Deus tinha o tempo certo de colocar a coroa na sua cabeça. Deus tinha o tempo certo para que o tapete fosse desenrolado, para que o trono fosse estabelecido, para que Davi fosse conhecido até os dias de hoje. Davi se recusou a pular as fases. Ele disse: não tocarei em um ungido do Senhor. Se o Senhor quiser matar Saul, ele irá matá-lo. Eu não farei isso. Saber onde nós estamos dentro do processo. Saber que os nossos ouvidos estão alinhados à voz do Espírito Santo. Saber que nós estamos vivendo o tempo exatamente alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Vai nos fazer, vai nos poupar, nos levantarmos contra o ungido do Senhor. Vai nos poupar sermos rebeldes. Vai nos poupar sermos desobedientes. Vai nos poupar querer entrar por caminhos onde o Senhor não disse que é para nós entrarmos. O alinhamento. Você precisa estar com seus ouvidos alinhados em Deus. Você precisa estar com seus ouvidos ali sensíveis a Deus. Esse é o tempo, Deus. Esse é o tempo de eu ficar. Ou Deus, esse é o tempo de eu ir. Esse é o tempo, se findou. Os nossos ouvidos sensíveis diante de todas as circunstâncias da nossa vida, das coisas mais simples da nossa vida, nós precisamos reconhecer o Senhor, nós precisamos reconhecer a voz do Senhor, porque o tempo que nós estamos aguardando é o tempo onde nós estamos sendo fortalecidos. O tempo onde nós estamos aguardando é o tempo onde o Senhor sabe que daqui a pouco pode vir uma grande tempestade, pode vir um terremoto, pode vir aí um vento forte. E aquele vento forte, aquela tempestade, talvez vai tirar de você algumas folhas, talvez vai quebrar de você alguns galhos, talvez vai fazer com que os seus frutos ali, muitos que estavam prontos ali para ser recolhidos, alguns caiam ao chão. Mas o tempo estabelecido pelo Senhor e as suas raízes aprofundadas nele, você com convicção de quem você é, da sua identidade em Cristo, de quem te chamou, de quem te comissionou, de quem te colocou onde você está, vai fazer com que o vento venha, com que a tempestade venha, e você vai continuar com as suas raízes mais profundas, as suas raízes com mais convicção, porque você vai continuar a cada dia se desenvolvendo quem você é, desenvolvendo os seus dons, se capacitando, aprendendo, vendo toda a sua circunstância, mas você vai continuar vendo que você está em pé, amém? Porque nós precisamos estar em pé. Nós não podemos ser como uma árvore aí como tantas outras,
que a aparência delas é de uma aparência de uma árvore forte. É uma aparência de uma árvore ali que poderia ficar ali por tantos tempos. Nós tínhamos aqui na esquina da igreja uma grande árvore, mas aquela grande árvore aqui na esquina da igreja, ela estava sendo consumida por cupins. Ela tinha tamanho, ela tinha ali a sua folhagem, mas aquela grande árvore, ela já não tinha qualidade de vida. Aquela grande árvore, ela não ia se desenvolver mais, talvez pelo tempo que, se ela fosse uma árvore saudável, ela poderia ficar ali. E nessa noite eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de convidar você para que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Nós somos árvores plantadas como carvalhos de justiça, assim como profetizou Isaías, que nós sejamos como carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça, carvalhos de justiça, que não sejamos como árvores enfraquecidas, que qualquer vento, qualquer reprovação, e eu gostaria de falar para vocês que estão aqui, vocês vão estar em muitas situações e circunstâncias, ou que vocês vão ser aprovados, ou que vocês vão ser reprovados, mas eu quero falar para você que vão existir reprovações na sua vida. E essas reprovações, elas vão vir sobre a sua vida. É simplesmente para que você seja fortalecido. É para que você seja fortalecido. É para que você seja fortalecido. É para que você fale: da próxima vez eu vou me esforçar mais. Da próxima vez eu vou investir mais tempo. Da próxima vez eu vou estudar mais. Da próxima vez eu vou me doar mais. Da próxima vez os meus ouvidos espirituais estarão limpos, estarão abertos, aguardando a voz do Senhor, aguardando a direção do Senhor, aguardando aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Amém? 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 O Senhor tem planos de paz para todos nós. A despeito das adversidades, a despeito das tempestades, o Senhor quer nos encontrar com as nossas raízes saudáveis e profundas, nos garantindo uma vida longa e uma vida de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que nós possamos viver os propósitos de Deus sobre nós. O Deus que faz o cego ver está